Olá, moçada, tudo bom? Eu sou o professor Henrique e estamos iniciando a nossa aula de História, né? Então, vamos embora, né? Antes disso, né, eu estou aqui acompanhado de Elaine, nossa intérprete de Libras. Como eu sempre digo, um trabalho fundamental para que as nossas aulas, né, sejam acessíveis a todos e todas, tá bom? Então, é sempre uma satisfação muito grande de chegar à casa de vocês falando sobre história, trazendo os nossos temas. É importante para a gente conhecer mais sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, pensar mais as nossas relações, a forma como nossa sociedade foi construída, né? A história é sempre muito viva e rica por conta disso. A gente nunca pode pensar no próximo passo sem a gente considerar o nosso processo histórico, porque a gente consegue se entender sempre melhor. Então, daí a importância da história. E aí, aproveitando também, deixar um abraço fraternal para todos os colegas, professores, professoras de História da Rede Municipal do Recife e de outras redes, né? Todos e todas que estão batalhando aí pela educação. Olha, gente, nosso tema de hoje é justamente o Brasil durante o segundo reinado, tá? Então, a gente vem, né, falando sobre a independência, o primeiro reinado, nós estamos entrando agora a um período regencial na aula passada e agora nós vamos falar sobre, né, o Brasil durante o segundo reinado. Começar pelo menos o debate hoje, tá certo? Então, eu já começo com essa imagem aí, ó. Aproveitar aí o que as pessoas estão falando nas ruas, chamando a atenção para uma novela que está passando aí, essa foto de divulgação, não é? O nosso robozinho está dizendo que o povo na casa dele está assistindo, não é possível. É bom quando a gente tem um tema da história, seja lá de que forma for, sendo debatido, né? Então, seja na novela, nos filmes, no teatro, enfim, na nossa cultura popular. Mas é uma novela que está enfatizando muito a figura do Dom Pedro II, as relações que ele tem, aquela sociedade escravocrata, um foco no Rio de Janeiro. Então, tudo isso está sendo, né, debatido aí, está mostrado na novela, de forma de entretenimento, mas, claro, a gente sempre vai buscar ali elementos para poder discutir a história, né? Então, muito bem interpretada, mas vamos agora falar um pouco sobre essa figura do Dom Pedro II. Quem foi Dom Pedro II, tá? Que é retratado aí de forma um sujeito muito, né, aparentemente muito equilibrado, muito inteligente, mas isso tem muito a ver com a construção da imagem do Dom Pedro II. E, claro, a modelagem do sujeito que vai ser o imperador, porque está muito relacionado à própria estrutura política, social do Brasil durante o Segundo Império, do Segundo Reinado, que começou a partir de 1840, tá? Então, o Dom Pedro II, que vai governar entre 1840 e 1889, que é quando ele foi derrubado e inicia a República no Brasil. Então, como é que esse sujeito foi modelado? Como é que se construiu a figura do Dom Pedro II? Tá certo? Bom, então é o seguinte, desde o golpe da maioridade e o início do segundo reinado, buscou-se apresentar essa imagem, né, do Dom Pedro II, como a gente coloca, de maior estabilidade, de segurança política para o país. Vejam só, a gente estudou na aula passada o período regencial, né, que foi quando o Dom Pedro I, né, abdicou do trono em nome do seu filho em 1831 até 1840. Esse período foi muito conturbado. Nós tivemos revoltas sociais no Maranhão, no Pará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, né, rebeliões de sujeitos escravizados, como foi a revolta dos malês, a gente vai falar sobre isso ainda, tá certo? Então, havia realmente um clima de satisfação, de disputa política e tornava realmente o clima nesse país muito instável, né, muito bagunçado. Então, o segundo reinado ele realmente precisava apresentar o contrário, mais estabilidade política, mais equilíbrio para que, de fato, o governo, né, o Estado brasileiro se efetivasse e não simplesmente caísse uma série de revoltas e se desmembrasse inteirinho. Imagina que o Brasil se tornou independente, mas conseguiu assegurar, né, um território e ainda ampliar o território do Brasil. Né? Então, se não houvesse uma estabilidade política aí, por exemplo, o país todo podia se fragmentar. Daí que uma aposta muito grande vai ser na figura do Dom Pedro II. Então aqui a gente tem, ó, essa representação aí que é muito conhecida,
que é o Dom Pedro se apresentando diante da Assembleia Geral no ano de 1872. Bastante imponente, com sua coroa, com seu cedro, não é, já consolidado enquanto imperador do Brasil. Tá? Então essa é uma imagem que a gente está mais acostumado. Inclusive tem um fato bem interessante. Quando a gente pega as representações do Dom Pedro II e do Dom Pedro I, a gente vai ver aqui no Brasil que o Dom Pedro I ele é representado frequentemente como jovem, que foi o período, claro, que ele governou o Brasil, mas depois daí ele não é lembrado mais, a gente não fala sobre ele na nossa história, eu já disse para vocês que ele passa a ser rei de Portugal. E o Dom Pedro II, seu filho, ele é representado frequentemente, ele é mostrado no livro de história como um senhor barbudo, respeitoso, né, imponente. Então isso está muito ligado à construção desse imaginário político, tá certo? E aí eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Essa imagem aqui é do Dom Pedro II criança, né? Então o menino Pedro de Alcântara, né, pelo Armand Julien Pallier, que é o seguinte, né? Essa imagem ela já traz, mesmo ainda uma criança com as insígnias reais, né? No seu tamborzinho tem lá o brasão, né, real, o que está lá na bandeira do Brasil, que a gente discutiu na aula passada, tá? Mas tem outros símbolos que vão acompanhar o Dom Pedro II durante a sua vida toda, né? Aqui a gente tem o menino Dom Pedro, né, já, né, sendo, né, já o rei do Brasil, mas o Brasil sendo governado por regentes, tá certo? Então ele estava sendo preparado ali. Então eu quero chamar a atenção de dois elementos aqui. A gente tem o globo, né? Acho que é pronto. O globo terrestre, a gente tem os livros ou os papéis de estudos que estão sempre acompanhando a imagem do Dom Pedro. Acima a gente tem um quadro que remonta à cultura clássica, né? Então, essas imagens estão presentes aí como representações frequentes, né, junto ao Dom Pedro II. Que imagem é essa que a gente está construindo? De um rei que estuda, que está muito ligado à cultura ocidental, né, greco-romana principalmente, muito interessado pela história mundial e está lá o globo para representar isso, né, um sujeito interessado pelo mundo e, claro, inteligente. Então, os livros vão estar sempre ao lado dele. A gente vai ter uma outra representação aqui, ó. Essa é interessante porque ela mostra a coroação do jovem Dom Pedro II, né? Então, a coroação que aconteceu em 18 de julho de 1841, que, claro, é um marco ali, né, para a construção desse segundo reinado, né, quando, de fato, o Dom Pedro II se torna rei do Brasil, tá? Bom, mas seguindo nas representações mais tradicionais do Dom Pedro II, temos essas duas aí. Vejam se vocês encontram aí nessas duas imagens. Então, a primeira aqui é do Dom Pedro II com 35 anos, do Victor Fronde, de 1861, e o Dom Pedro II em trajes militares, já da década de 1860. Aliás, a gente tem, né, imagens de praticamente do mesmo período. Mas e se vocês encontram elementos semelhantes nessa imagem? Vou dar aí um minutinho para vocês, eu já chamei a atenção na outra pintura. O que é comum aí nessas duas representações do Dom Pedro II? Olha lá, o tempo aí passando, observem direitinho. Bom, então vou comentar aqui, olha. Primeiro, aquela imagem de estabilidade política que o Brasil buscava naquele período, né, os políticos brasileiros buscavam, o Pedro vai, né, representar isso, né? Mesmo jovem, sujeito barbudo, sempre com uma representação, né, imponente, sem muito luxo, né, mas, exceto em ocasiões muito especiais que ele precisava fazer, como aquela imagem que ele fala ao parlamento, mas os símbolos que ele vai sempre estar associando também. O livro, porque o Dom Pedro, inclusive, até a última imagem, quando ele, né, já é fotografado morto, vai estar acompanhado de um livro, então ele vai estar sempre segurando um livro. A gente tem um globo terrestre que está sempre acompanhando aí ao lado, em cima da mesa, na segunda imagem, tá certo? E elementos da cultura greco-clássica, né, greco-romana, perdão, da cultura clássica, um busto, né, um busto de mármore, né? Então vai estar representando essa ligação do Pedro com a história, com a cultura ocidental, né, europeia inclusive, né? Então são símbolos que estão sendo associados ao Pedro II. Aqui a gente já tem duas fotografias, né? A gente sai das pinturas, né? Acima a gente tem aí, né, essa fotografia em que ele está, né, com o Conde Deu, que era o seu genro, né, o esposo da princesa Isabel, né, e a imperatriz, a sua esposa, e veja que o Pedro II está lá, né, mais uma vez segurando o livro, o Conde Deu também,
não é? Então, é essa imagem que, inclusive, vai representar, o Pedro II vai ser sempre representado como um senhor barbudo, não é? Passando a segurança e firmeza para o império. A segunda imagem, mais uma vez, ele está ao lado da sua esposa, né, imperatriz, e segurando o livro ali, ó, na mão esquerda, tá lá. Acho que serve para a gente também, né? A gente tem que estar ali sempre valorizando o livro, não é à toa que o Pedro II vai tentar associar, né, essa imagem a ele sempre de um sujeito interessado, estudioso, não é? Que é realmente muito importante. Mas, gente, claro, a imagem do rei é uma imagem fabricada também. É importante porque ao longo da história, a realeza ela foi representada não de qualquer forma, né? Ela vão ser sempre imagens fabricadas para demonstrar segurança política, não é? Poder, não é? Capacidade de governar, inteligência, força militar. Não é? No caso do Pedro II, vai ser associado muito a elementos associados ao saber, não é? Ao conhecimento, ao controle, à estabilidade política, que eram elementos que o Brasil realmente precisava para aquele período, tá bom? Então, bom, o pessoal que está realmente acompanhando a novela aí com muito interesse, quiser saber um pouco mais sobre o Pedro II, utiliza aí o QR Code, né? Utiliza o seu telefone aí para registrar e vocês vão ter acesso aí a um site, né, que eu deixei direitinho aí para vocês estudarem um pouco mais, conhecerem até para a gente sair um pouco dessas representações que estão na novela, claro que isso é feita para o entretenimento, né, e aí eles não têm obrigação de cumprir realmente o rigor histórico que nós que estudamos história temos, tá bom? Quem não conseguir fazer agora, depois o vídeo fica lá no nosso canal do YouTube, né, do Educa Recife, então vocês podem ir lá e conferir, tá bom? Então fica aí a dica para vocês saberem um pouco mais sobre o Pedro II, além dessas imagens que eu trouxe aí para vocês. Beleza, gente? Então, ó, depois de a gente fazer aí essa trajetória, mostrar o Pedro II, a gente já está lá no meio da aula, mas não deixar de apontar aqui que os nossos objetivos é justamente estudar o processo de consolidação da monarquia e do sistema político no segundo reinado e analisar os instrumentos utilizados para a consolidação do Estado brasileiro, já que o Brasil já não nasce pronto, né? Então é preciso construir politicamente, culturalmente, é preciso construir a ideia da nacionalidade para, enfim, a gente ter a ideia do Brasil. E isso, né, vai se dar num debate político, num debate cultural, que daqui a pouco a gente vai, né, trazer para vocês. Então, o segundo reinado, ele vai se consolidar a partir de um intenso debate político, né? Entre 1940 e 50, o Dom Pedro vai tentar tomar as rédeas mesmo do país, né, claro, com o apoio do Partido Liberal, né, que depois vai perder força. E ele vai colocar, por exemplo, o presidente nas províncias das pessoas que ele escolhe, principalmente nas províncias mais revoltosas, né, que entraram num processo de revoltas populares durante o período regencial. Tá? E também foi um período, né, de intensa disputa entre os dois partidos que existiam até então, né? Então, o Dom Pedro ele vai manter ali o poder moderador, que foi construído pelo seu pai, né, que controlava os outros poderes, vai intervir, né, no Senado sempre que a treta política está ficando séria, então muitas vezes ele vai depor um gabinete, né, ou seja, o controle político de um partido e vai colocar outro, então ele vai estar sempre ajustando, né, controlando o sistema político no Brasil, quem vai ter mais poder, quem vai ter menos poder num determinado momento, e alternar os grupos políticos também. Então, o Dom Pedro foi muito hábil nisso, né, e isso acabou proporcionando essa estabilidade política que se esperava. Tá certo? Então, durante o segundo reinado, nós tínhamos basicamente dois grupos, os conservadores e os liberais. Tá? Então, cada um desses grupos, bom, não tinha muita diferença não, era muito mais a origem, sabe? Os conservadores estavam muito mais ligados aos proprietários rurais, né? Os produtores de cana-de-açúcar, de café, né? Grandes proprietários de escravos, de pessoas escravizadas, aliás, e os liberais estavam mais associados aos setores citadinos, urbanos. Então, profissionais liberais, engenheiros, advogados, professoras, enfim. E esses grupos, se existia uma diferença política em que, enquanto os conservadores eles, né, defendiam uma política mais centralizada na figura do imperador, os liberais queriam um pouco mais de autonomia política para as províncias, sobretudo nas províncias mais ricas, tá? Mas, de modo geral, gente, esse ciclo aí mostra pra gente o seguinte:
conservadores e liberais nas causas essenciais do país, a escravidão, o acesso à terra, ou seja, a preservação da escravidão e a preservação do latifúndio, com muita frequência eles concordavam, né? Com exceção de um sujeito ou outro, não é, que era a favor da abolição da escravidão, não é? Mas, de modo geral, liberais e conservadores, né, defendiam as principais causas do Brasil, eles estavam juntos. Por isso que existia até um ditado, né, que não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Né? Então, isso era algo existente lá no Império. Bom, mas além dessa disputa política, que a gente vai voltar a falar nas próximas aulas, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente fala de construção do Brasil, de construção de identidades do Brasil, a cultura teve um papel fundamental. Né? E quando a gente fala cultura, né, porque é o seguinte, a década de 40 foi marcada pela criação do Instituto Histórico, sabe, para fazer uma narrativa sobre a história do Brasil, como contar a história do Brasil. Foi um período em que vários escritores, né, acabaram, né, se voltando para pensar a sociedade brasileira, a cultura brasileira. Enfim, a gente tem um debate muito intenso num plano cultural que está muito ligado, né, a nossa, enfim, a essa construção da nacionalidade. Para a gente debater um pouco mais sobre isso, eu trouxe uma convidada especialíssima, né? A professora Camille Borba. Então chegou a hora da entrevista na nossa aula, momento da entrevista. A professora Camille Borba, seja muito bem-vinda à nossa aula. Oi, gente, obrigada pelo convite, Henrique. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre o quê? Literatura, que é apenas a melhor criação do homem. É isso mesmo, gente. A literatura teve um papel importantíssimo para pensar a ideia de nacionalidade, né? Então, aproveitando já, né, o ensejo, a gente tem ali, né, essa construção esse debate sobre a construção nacional lá na década de 1840, que vai se estender, né, pelos anos seguintes, tá, professora Camille? Então, que produção literária, né, estava acontecendo nesse período, né, na década de 1840, em torno disso, né? O que é que nós tínhamos sendo produzido no Brasil e, se for possível, até em outros lugares também? Pronto, então, a gente precisa entender, e eu creio que após essa aula vocês compreenderão que o homem do século XIX é um homem em crise. Simultaneamente, aqui a gente tem a proclamação da independência, então o romantismo, que é, sim, a escola estética, né? O movimento cultural predominante até meados do século XIX, a gente tem o romantismo. E o romantismo é a primeira escola literária do Brasil independente. Então, do Brasil enquanto nação. E aí, esse homem em crise, ele é um homem em crise. Tipo, o que é ser brasileiro? E também a gente tem o quê? Essa crise, ela não nasce aqui. Ela é herdada o quê? Da Europa. Quando a gente tem a Revolução Francesa, você tem o quê? Um período de crise. Um período em que as pessoas não sabem exatamente como ser. Porque as instituições foram o quê? Implodidas. E aí, isso a gente está falando o quê? Final, 1789, né? E agora a gente pega o século XIX e vai herdar essa crise. E aí, no Brasil, a gente tem o quê? O processo de independência, que vai culminar em uma crise identitária. Afinal, o que é ser brasileiro? Qual é o nosso herói nacional? E aí o romantismo entra com essa característica da idealização. Professora Camille, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, né? Você falou um aspecto muito importante quando você vai na Revolução Francesa, porque hoje muitas vezes as pessoas falam do nacionalismo como se fosse uma realidade já pronta, né? Dada, né? Você, olha, eu nasci no Brasil, então automaticamente sou brasileiro, embora no discurso isso pode parecer ter sentido, mas historicamente o nacionalismo ele se construiu justamente nesse processo que envolve a Revolução Francesa, né? Porque até então existia a ideia do súdito, sabe? Então você era súdito do rei, você seguia aquela realeza, então você fazia parte daquele corpo social
né, de súditos em escalas diferentes, fazia parte da nobreza, do povo, né, do terceiro estado. Mas com a Revolução Francesa vai surgir justamente esse novo elemento que vai estar ligado à identidade, que é justamente do nacionalismo, né, do ser cidadão de um determinado país. E esse cidadão ele vai estar elencado numa legislação, em direitos, em deveres, e claro que isso precisa ser construído também. Né? Quando a gente diz construído, a gente tem, por exemplo, você falou da França, e é realmente um dos grandes exemplos, que paralelo ao processo de fortalecimento desse Estado revolucionário, eles vão lá investigar a cultura popular, né, a chamada cultura popular, né, que histórias esse povo contava, vão buscar o idioma francês, para dizer assim, olha, de fato existia uma França antes da França, né? Então, essa ideia do nacionalismo é interessante. E quando chega aqui no Brasil, professora Camille, o Brasil se torna independente em 1822. E é importante pensar, o sujeito que morava em Pernambuco, ele não se sentia assim, eu sou brasileiro. Né? Ele era um sujeito que vivia no estado português, que vivia na capitania de Pernambuco. Então, ele não achava que ele era brasileiro. Então, quando o Brasil se torna independente, era preciso construir essa ideia de que as pessoas faziam parte do Brasil. Né? E aí você falou no romantismo. Então, de que modo o romantismo ele vai contribuir para a construção dessa ideia assim, de nós somos brasileiros, né? Existe uma cultura brasileira? Pronto, então, para suprir essa necessidade de um herói, a gente vê o quê? Pessoas que estão em um período de crise intensa. Então, e que, portanto, estão o quê? Desiludidos. Então, busca-se no passado uma ideia heróica. E aí, na Europa, funciona como? Eles buscam o herói medieval como esse herói de perfeição. No Brasil, a gente vai pensar, qual é o herói nacional? Qual é o símbolo aqui? Qual é a figura mais brasileira? E aí, eles vão olhar para quê? Para o índio, para o indígena. Só que não é um indígena real, é um indígena idealizado. Um indígena que encarnaria os princípios de moralidade, de retidão. Era quase como um cavaleiro medieval nas terras tupiniquins, digamos assim. Então, assim, o nacionalismo é um dos principais elementos do romantismo. Por quê? Porque busca-se um herói nacional, busca-se a construção de uma literatura nacional. Lembrando que sempre de maneira idealizada. Outro ponto importante também é que a gente tem um período de ascensão da burguesia. E aí a burguesia, principalmente pós Revolução Francesa, ela vai ganhando mais poder, enquanto a nobreza vai perdendo um pouco mais. E aí o romantismo acaba sendo também o quê? Um veículo de difusão da moralidade burguesa. E nada mais lógico do que buscar-se um orgulho nacional. Afinal, agora somos nação, não somos mais de Portugal. E aí, inclusive, o romantismo ele se divide didaticamente, principalmente, em 3 grandes fases. A primeira fase, que é indianista, e aí a gente vai ter o quê? As produções que encarnam mais profundamente esse aspecto do nacionalismo. Então, buscar-se-á inserir nos romances, nos poemas, elementos nacionais. Então, seria a fauna, a flora, os heróis indígenas. Só que sempre o quê, gente? De maneira idealizada. Não era interessante você divulgar como foi, de fato, o processo de colonização. É melhor você pegar um José de Alencar, por exemplo, criar Iracema e assim mostrar a gênese do povo brasileiro, digamos assim. Entende? Então, assim, o nacionalismo, ele se torna essencial para a construção desse homem de meados do século XIX. A poesia de primeira fase, ela é profundamente indianista mesmo. Não só nos temas, como também na caracterização. A natureza, ela é descrita abundantemente e com muitos adjetivos. Para quê? Para causar aquela emoção, aquele sentimento de pertencimento. Quando a gente vai para os romances urbanos, você nota uma necessidade de caracterizar as cidades, de descrevê-las. Para quê? Para que o burguês, leitor, ele se sentisse representado ali. Ele não estava lendo um romance europeu que se passa nas ruas de Paris.
ele está lendo um romance que se passa na rua do ouvidor, por exemplo. A gente tem também, inclusive, diversos romances que se passam, pelo menos em parte, aqui em Recife, porque Recife, na época, era um dos grandes polos culturais do Brasil. É bem bacana entender, né, essa sua explicação, no sentido de que a gente tem, né, o Brasil ali sendo construído, e eu vou buscar na figura do indígena, né, esse brasileiro original, eu vou buscar na minha fauna, na flora, elementos que são características nossas, né? Então, me pareceu então que essa literatura ela vai valorizar os elementos nacionais dentro de uma estética europeia, né? E claro, trazendo, né, outras formas de ver e de pensar, que inclusive, ao mesmo tempo que valoriza, entre aspas, né, mas também acaba construindo, né, o estereótipo, né, do sujeito indígena, né, é uma valorização, mas sem olhar de fato para esse sujeito indígena, né. Então, inclusive, esse foco no sujeito indígena enquanto esse brasileiro original é um ponto que me interessa bastante, né, para a gente continuar pensando. Mas assim, para fechar, professora Camille, que obras você poderia citar aqui para a gente, né, que traz que apresenta um pouco dessa perspectiva que está sendo falada aqui? Pronto, então, se assim, uma indicação ou várias para a gente pensar como foi a construção do nacionalismo no período romântico, a gente pode pensar nas obras indianistas de José de Alencar, por exemplo, Iracema, o Guarani, o Birajara. A gente tem diversos poemas, a gente tem E o Capirama, a gente tem Canção do Exílio, que eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos um pedacinho. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá-ave, que aqui gorjeia, não gorjeia como lá, que é de Gonçalves Dias, que foi um poema que já foi, inclusive, parafraseado, já foi satirizado. Sempre tem, tipo, ele é quase sempre retomado quando a gente pensa em o quê? Nacionalismo. Aquele canta aquela muita paixão, né, do território brasileiro, né? Então, por quê? Porque um dos outros traços românticos é justamente essa exacerbação dos sentimentos. Então, tipo, não é um herói indígena, mas é o melhor herói indígena, é o melhor, o mais honrado, o mais probo. Então, assim, a gente tem o quê? Um excesso de adjetivação para dar essa ideia de sentimento. Inclusive, uma curiosidade sobre Gonçalves Dias aqui. Essa canção do Exílio, ele escreveu em Portugal. E ele fala, né, que em um dos trechos, ele fala que não espere desde que eu morra sem que eu volte para lá. E, ironicamente, ele morreu em um naufrágio avistando a costa brasileira. Bom, foi quase autoprofetizado. E trágico, na verdade, né? Professora Camille, de coração agradeço a sua participação na aula, né? Enriqueceu bastante nossa aula. É importante ver que história está associada a tudo, né? Então, eu adoro a participação das professoras de linguagem, né? Falando sobre literatura. Vou chamar a professora Viviane nas próximas aulas aqui para participar também, né? Ô, professor de matemática que se apresentou. Vamos trazer todo mundo para a aula de história aqui. Gente, eu vou só deixar aqui para vocês, né? Mais um código aqui para vocês pesquisarem, tá certo? Então, vamos saber um pouco mais. Não, na verdade, isso é um desafio, tá bom? Isso é um joguinho, tá? Então, quem acessar aí vai direto para um joguinho. Coloque lá o seu nome e a sigla da sua escola e eu vou apresentar aqui os destaques. Os temas são a aula de hoje e as 2 aulas anteriores. Então, você, através do QR Code, você vai acessar o nosso joguinho. Beleza, gente? Então, nosso tempo acabou. Obrigado. Né? Então, até a próxima aula. Valeu!